Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia. verdadeiramente... Hoje são 4 de maio de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo, voltarei aqui, mais uma vez, ao assunto ressurreição de Jesus, a lenda sobre a ressurreição de Jesus, que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Já são mais de 30 vídeos sobre a ressurreição. Mostrei ao longo desses vídeos 27 contradições, e existem mais. Então, este aqui será o último vídeo sobre a ressurreição de Jesus. Depois continuarei aí em outros vídeos. Voltarei aí ao assunto. Mas esse aqui, na sequência, é o último vídeo. E vou terminar aqui com uma pergunta. Muito bem, deixa para depois. Então é o seguinte. No próximo vídeo, voltarei aqui ao livro do teólogo cristão evangélico Norman Geisler, que faleceu ano passado. Seu livro, né, Enciclopédia Manual de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Voltarei a ele porque aí é o pedido do ateu Léo Marculino. O Léo diz aí que há 2 semanas que não está rindo, porque ele ri muito quando eu trago aqui a explicação do Norman Geisler para as passagens bíblicas. Porque o Norman Geisler, ele era um cristão fundamentalista, evangélico. Ele lia a Bíblia ao pé da letra, como se fossem fatos reais. E quando ele vai explicar, aí a coisa piora mais ainda. Então voltarei aqui ao livro do Norman Geisler, com mais textos dele. Muito bem, então vou terminar aqui, gente. Vou terminar aqui essa pequena série sobre a lenda da ressurreição de Jesus. Certo? Vou terminar aqui. Então a pergunta é: por que Jesus morreu, hein? Por que ele foi crucificado? E por que ele ressuscitou? Para quê? E aí você vai rir muito com a resposta da doutrina cristã. E uma resposta completamente infantil e horripilante, horrenda. A pergunta é: por que na doutrina cristã Jesus morreu? Para quê? E para que ressuscitou, hein? É isso aí, o último vídeo, certo, gente? Antes de entrar no assunto aqui, trago mais uma vez o grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E aqui seu livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud era judeu e ateu. Na página aqui de seu livro, na página 86, ele escreve assim, abre aspas: as doutrinas religiosas podemos repetir. Todas são ilusões, são indemonstráveis, e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão inverossímeis, se encontram de tal modo em contradição com tudo que descobrimos arduamente sobre a realidade do mundo, que podem ser comparadas, considerando devidamente as diferenças psicológicas, às ideias delirantes. Fecha aspas aí. Sigmund Freud. Muito bem,
Então a pergunta que eu fiz para encerrar essa série por que Jesus morreu, hein? Para que Jesus morreu, segundo a doutrina cristã? Para que Jesus morreu? Antes de entrar aqui no Novo Testamento, trago aqui uma frase de um filósofo, o Bakunin, nesse livro aqui, de Barbara Ehrenreich, e seu livro Ritos de Sangue. Neste livro aqui, a autora aqui, a historiadora, ela traz aqui guerras havidas aí na existência do homem. E aqui ela fala muito sobre religião, guerras, sangue. E aqui, na página 31 de seu livro, ela traz aqui uma afirmação do filósofo Bakunin. Então Bakunin dizia assim, abre aspas, todas as religiões são cruéis. Todas as religiões são cruéis. Envolvem sangue, já que tudo se baseia principalmente na ideia de sacrifício. Isto é, na imolação perpétua da humanidade como vingança insaciável do divino. Fecha aspas aí. Muito bem. Quase todas as religiões envolvem sangue. Quase todas as religiões envolvem sangue. Sacrifício, uma aberração sem fim. Sacrifício envolvendo animais irracionais e seres humanos. O Bakunin diz aí que as religiões são cruéis porque envolvem sangue, o sacrifício, como aí a vingança insaciável dos deuses. Muito bem, sacrifícios envolvendo seres, animais irracionais e seres humanos, as religiões. Aí eu pergunto, o judaísmo, a religião dos judeus, é uma religião sacrificial? Envolve sacrifícios? Claro que sim. O judaísmo, que está no Velho Testamento da Bíblia cristã, é mais uma religião que envolve sangue, sacrifício. E a outra pergunta, e o cristianismo? É também uma religião sacrificial, envolve sangue? Claro que sim. O cristianismo buscou muitos elementos do judaísmo que estão ali no Velho Testamento da Bíblia cristã, que não é velho para os judeus. Então, no judaísmo, sacrifício, sangue, e no cristianismo, também sacrifício, sangue, e pior ainda, de um ser humano. A base do cristianismo é justamente sangue, um sacrifício humano. Jesus foi sacrificado. Viu aí? Então, o judaísmo é uma religião que envolve sangue. O cristianismo, religião que envolve sangue. Mostrei aqui que a ressurreição de Jesus, que a ressurreição não começou com Jesus e nem terminou com ele. Os cristãos foram buscar a ressurreição nos textos dos judeus, Velho Testamento. Ali, casos de ressurreição. Os cristãos acharam aquilo bonito e trouxeram para o cristianismo a ressurreição. Da mesma forma, o sacrifício. Os hebreus sacrificavam animais irracionais e seres humanos. Está lá no Velho Testamento. Os hebreus sacrificavam animais irracionais e seres humanos. Os cristãos acharam isso também bonito. E aí pegaram o sacrifício e empregaram lá na doutrina deles, com Jesus. O sacrifício, gente, é mais uma ignorância do homem antigo, que hoje ainda se perpetua
em algumas religiões aí e fora do mundo europeu, em algumas religiões aí na África, na Ásia, etc. O sacrifício, uma aberração do homem antigo. E vou explicar isso aqui. Então a pergunta é: o cristianismo é uma religião que envolve sangue, sacrifício? Claro que sim. E a pergunta é: para que Jesus foi morto, hein? Para que ele foi crucificado? Eis a pergunta. Para quê? A resposta é dada pelos cristãos. Na primeira carta aqui aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz aqui, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 4. Diz assim: antes de tudo, o apóstolo Paulo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a pergunta é: por que Jesus morreu, hein? Para quê? E a resposta está aqui, dada pelo apóstolo Paulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso aí é dito por todos os cristãos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos pecados da coletividade, pelos pecados da humanidade. Gente, não existe ignorância maior do que essa ao dizer que um ser humano, sob a visão dos cristãos inocente, justo, Jesus, sob a visão dos cristãos, é um absurdo dizer que Jesus morreu para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Essa já é a base do cristianismo, já é uma loucura sem fim. Dizer que um cidadão foi morto, sacrificado, para que um Deus perdoasse os pecados da coletividade, isso é de uma ignorância sem fim e é a base do cristianismo. E pior ainda, a base do cristianismo é um sacrifício humano. Já mostrei aqui que quando você fala sobre sacrifício humano, os cristãos, aqueles que frequentam igrejas, que não conhecem a Bíblia, eles dizem que o Deus hebreu não gostava de sacrifício humano. Ora, um cristão dizer que o Deus hebreu não gostava de sacrifício humano, isso prova que esse cristão não raciocina, porque a base do cristianismo é justamente um sacrifício humano. Jesus. Jesus não era um bode, Jesus não era um carneiro, Jesus não era um cordeiro, era um ser humano. E foi sacrificado, na loucura da doutrina cristã, foi sacrificado para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Essa ideia em sacrificar um animal para que a entidade divina perdoasse os pecados da coletividade, essa ideia maluca começou ali no judaísmo, no Velho Testamento da Bíblia cristã. E os cristãos foram lá e pegaram essa loucura, a loucura do sacrifício. Repito, sacrificava-se animais e seres humanos para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. E foi assim com Jesus. Então você vê que o sacrifício humano é uma barbaridade. É uma barbaridade. E os cristãos propagam isso com alegria. Veja o que é a loucura religiosa, como dizia Freud. Os cristãos propagam o sacrifício de Jesus, dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade, como se isso aí fosse uma coisa racional e uma coisa lógica. Não. É uma barbaridade sem fim o sacrifício em que os deuses exigem que um ser humano seja morto para que ele não se vingue contra
à coletividade. Isso é o que eu sempre digo aqui. O sacrifício é uma barbaridade sem fim, uma idiotice humana. Então aqui você tem mais passagens ainda sobre o sacrifício de Jesus. Veja o que está aqui na terceira carta de Pedro. Pedro não escreveu, ou melhor dizendo, na primeira carta de Pedro. Pedro aqui, o discípulo de Jesus, não escreveu o que está aqui. Isso aqui é um texto atribuído a Pedro. O Pedro, discípulo de Jesus, não sabia ler nem escrever. Mas aqui está em 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 e 22, repetindo aqui o sacrifício humano aí de Jesus, dizendo assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Viu aí? O Pedro dizendo a mesma coisa, que Jesus foi sacrificado em lugar da humanidade. Morreu por todos. Essa loucura aí do cristianismo. A mesma loucura em que o Deus hebreu exige um sacrifício de um justo para que ele perdoe os pecados dos injustos. É uma visão completamente errada de justiça do mundo da Bíblia. E isso é uma honra para os cristãos. É como diz o Sigmund Freud: a religião conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. A religião faz isso. Então, sacrificar um animal para que o divino perdoe os pecados dos outros, isso é uma ignorância que está em toda a Bíblia. No Velho Testamento, que é judaísmo, e no Novo Testamento, que é o cristianismo. Então você vê facilmente que os cristãos foram buscar na doutrina judaica, no judaísmo, no Velho Testamento, os cristãos foram buscar muitas coisas ali para a sua religião. E duas delas mostrei aí: a ressurreição de Jesus, que nasceu lá no judaísmo, e também o sacrifício aí de animais irracionais e seres humanos. Uma aberração total é essa de você sacrificar uma pessoa justa para não castigar os pecadores. Se vingar, você se satisfazer na morte de um ser inocente para não vingar, não castigar os reais pecadores. É uma visão de justiça completamente injusta, o sacrifício aí no judaísmo e no cristianismo. Outro exemplo aqui, na mesma linha, elogiando aqui essa loucura chamada sacrifício de Jesus. Está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele dizendo aqui que Jesus morreu uma única vez pelos pecados dos outros, que Jesus morreu por causa dos pecados dos outros, que o Deus hebreu queria sangue. O Deus hebreu queria um sangue aqui, queria que alguém morresse em prol da humanidade. E aí escolheu Jesus, o justo morrendo pelos injustos. Uma visão de justiça completamente errônea, bárbara do homem antigo. E no caso aqui da Bíblia. Mais uma vez, em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, a mesma coisa aqui. Os cristãos elogiando o sacrifício de Jesus. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, João disse a Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Viu aí? Ele dizendo que Jesus foi sacrificado para que o Deus hebreu não castigasse a humanidade,
para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Essa loucura aqui do cristianismo, repito, foi buscar também no judaísmo, Velho Testamento, o sacrifício envolvendo animais irracionais e seres humanos. Para você ter uma ideia da ingenuidade do sacrifício como perdão para a humanidade, suponhamos aí que você tenha um filho, e sua família seja grande. Você tem pai, tem mãe, tem irmãos, etc. Aí, a entidade, um Deus qualquer, vamos colocar uma deusa chamada Ângela Oliveira. Então, a deusa Ângela Oliveira, para não castigar todos os seus familiares, tios, genros, etc., tios, filhos, filhas, etc., a deusa Ângela Oliveira, para não castigar esse povo todo, exige que você mate seu filho, ou que você coloque seu filho em sacrifício. E aí você sacrifica seu filho, você leva seu filho ao sacrifício. E a deusa Ângela fica feliz com o sacrifício de seu filho. E aí ela perdoa os pecados dos outros parentes seus. É essa loucura aí, o sacrifício envolvendo animais irracionais e seres humanos aqui na Bíblia. Então é uma aberração você matar uma pessoa justa para que o Deus hebreu não se vingue contra a coletividade, contra a humanidade. É uma visão completamente doentia de justiça. Isso não é justiça, é injustiça em seu mais alto grau. Então, os cristãos foram buscar a ressurreição de Jesus no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Como também os cristãos foram buscar essa ideia maluca de sacrificar um ser para que o Deus perdoasse os pecados da humanidade, da coletividade, também no judaísmo, no Velho Testamento. E aqui está, em todo o Velho Testamento, você vê os hebreus sacrificando animais irracionais e seres humanos para que o Deus hebreu não se vingue da coletividade. Uma ignorância sem fim do mundo antigo. E aqui, da Bíblia. E você vê isso logo aqui, aos montões, em Levítico, no livro Levítico, o terceiro livro do Velho Testamento. E aqui, uma infinidade de sacrifícios em que o Deus hebreu, aqui ao longo da ilusão religiosa dos judeus, o Deus hebreu aqui exigindo sacrifícios de animais, principalmente animais irracionais. Logo aqui em Levítico, nós temos aqui aos montões, Levítico, capítulo 3, a partir do 3, capítulo 4, você vê uma infinidade de sacrifícios aqui. E isso ocorre, se estende em toda a Bíblia. Então você tem aqui, Levítico, capítulo 3, você tem os sacrifícios pacíficos. No capítulo 4, você tem o sacrifício pelos pecados, olha a ignorância. O sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. O sacrifício pelos pecados ocultos. O sacrifício pelo sacrilégio. O sacrifício pelos pecados de ignorância, o sacrifício pelos pecados voluntários. Então veja bem, na ignorância do homem da Bíblia, na cabeça deles, eles sacrificavam animais irracionais e também sacrificavam seres humanos para que a divindade perdoasse
os pecados da coletividade. E os animais aqui sacrificados pelo povo hebreu, aqui no Velho Testamento, eram animais sem defeito físico, porque o Deus hebreu recusava qualquer animal que tivesse defeito físico. Então você vê aqui. Só para você ter um exemplo, vamos aqui. Levítico, capítulo 22, versículo 17. Diz assim: os animais sacrificados devem ser sem defeito físico. Entendeu? O Deus hebreu não gostava de deficiência física nesses animais aqui. Então os animais sacrificados devem ser sem defeito físico. Então, só para você ter uma ideia, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, olha aí, para que o Deus hebreu aceitasse a oferta, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito. Veja bem, macho sem defeito físico, um cordeiro, um carneiro, etc., um bode, etc. Oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Entendeu? Então os hebreus aqui pegavam animais irracionais, sem defeito físico, e aí os matava, e às vezes os queimava, holocausto. Tudo isso para oferecer ao Deus hebreu. Então você vê aqui o mundo atrasado da Bíblia, em que o homem, em sua completa ignorância, cria deuses e exercia costumes criados pelo próprio homem e atribuídos a esse Deus, como se o Deus exigisse o que está aqui. Então você vê o atraso aqui do povo hebreu. Sacrificava animais aqui irracionais, escolhia animais irracionais para matá-los em prol do Deus hebreu, para que o Deus hebreu ficasse contente, feliz, calmo e não se vingasse contra uma determinada coletividade, uma determinada comunidade. Então você vê a ignorância aqui ao redor do sacrifício aqui em toda a Bíblia. Então você vê aqui que era costume hebreu matar animais sem defeito físico para oferecer isso em homenagem ao Deus hebreu, para que o Deus ficasse calminho. Essa ignorância aqui. Então você vê que aqui se tratava de animais machos e sem defeito físico. E aí os cristãos viram isso aqui bonito e pegaram para a doutrina deles, o cristianismo. E aí empregaram em Jesus. Jesus era um macho, da mesma forma que o animal irracional aqui no Velho Testamento. O animal irracional, preferência aqui, macho. Jesus era macho. O animal aqui sem defeito. Jesus também sem defeito. Entendeu? Como os cristãos foram buscar o sacrifício de Jesus, o sacrifício relacionado a Jesus, os cristãos foram buscar em textos aqui judaicos, no Velho Testamento. Animal macho, Jesus macho. Animal sem defeito físico, Jesus sem defeito físico. E sem defeito algum para os cristãos. Então você vê que o sacrifício, gente, é mais uma aberração humana. É por isso que o filósofo Bakunin dizia que as religiões, ele diz aí, todas as religiões são cruéis, porque envolvem sangue. O judaísmo envolve sangue. O cristianismo envolve sangue. A mesma coisa. Essa ideia de pegar uma pessoa inocente, um justo, para
sacrificá-lo, a fim de que a divindade não puna os reais pecadores, que é o caso aí da doutrina do cristianismo, e também a lógica lá dos hebreus, isso aí é de uma ignorância sem fim. É uma profunda visão injusta, deturpada, míope de justiça. A justiça o que é? A justiça é que os justos não sofrerão nada. Os criminosos, os infratores da lei, sim, é que devem sofrer. Pessoas justas, não. Não se pode matar uma pessoa justa, inocente, para que os reais pecadores, os reais criminosos, não sejam punidos. Isso aí é a lógica completamente doentia da doutrina cristã, em que Jesus aí, na ilusão cristã, foi sacrificado. Jesus, sob a ótica cristã, era um justo, um inocente, e foi sacrificado. A entidade, o Deus hebreu, exigiu o sacrifício de um justo para que esse Deus hebreu não se voltasse contra a coletividade. É uma loucura total a ideia de sacrifício. E aí, a ideia do cristianismo, que é a base dele, é um sacrifício humano. E veja que lá dentro do próprio texto judaico no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, ali já havia pessoas gritando contra esse negócio aí de pegar um inocente, matar um inocente, para que os pecadores não sejam punidos pelo Deus hebreu. Isso aí já era também criticado em muitas passagens aqui do Velho Testamento. Vou dar um exemplo aqui em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Deuteronômio. Quem escreveu o livro de Deuteronômio não foi Moisés algum. Moisés não escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não, isso é apenas tradição. Então aqui em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, quem escreveu isso aqui era contra o que aconteceu depois lá com os cristãos. Pegando Jesus, sacrificando Jesus, um justo, sem pecado, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade, da coletividade. Quem escreveu o que está aqui era contra. Veja o que está escrito aqui. Diz assim: os pais, veja bem, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual, olha aí, cada qual será morto pelo seu pecado. Vou repetir. Cada qual será morto pelo seu pecado. Isto é, cada pessoa pagará pelo que fez. Não existe isso de uma pessoa justa, inocente, pagar para que os outros, os reais pecadores, não sejam punidos. Viu aí como essa passagem que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, é contra o sacrifício humano ali na doutrina do cristianismo? Porque a doutrina do cristianismo, base sacrifício humano, é que pegaram Jesus, um justo, inocente, foi sacrificado, Jesus pagou não pelos seus pecados, porque sob a ótica dos cristãos, Jesus não tinha pecado, sob a ótica dos cristãos. Então, pegaram um justo, Jesus aí, morrendo, não pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros, que é contra o que está em Deuteronômio. Lá é claro, diz assim: cada qual pagará por seu pecado. Quem não tiver pecado, não pagará nada. Viu aí como é contrário à doutrina do sacrifício humano lá cristã? É isso aí, gente. Religião é, como diz o Freud, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. As doutrinas religiosas
já nascem defeituosas. É impossível você defender uma crença cristã ou qualquer outra. É impossível você defender uma crença religiosa, melhor dizendo. É impossível. É irracionalidade do início ao fim. Então, estou aqui terminando essa série sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E aí está a pergunta: para que Jesus morreu? Para nada. Para nada. Para uma injustiça tremenda. Sacrificar um justo, Jesus, em prol dos injustos. É uma loucura total. E o sacrifício em si mesmo já é uma loucura total. O sacrifício. Matar animais irracionais e seres humanos para agradar aos deuses. Uma ignorância do homem antigo. E aqui, especialmente, uma ignorância do homem da Bíblia. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.